Olá, pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje eu recebo para um dedo de prosa um grande apaixonado por carne bovina, assim como eu, né? É o zootecnista, especialista em segurança alimentar, empresário do ramo da gastronomia e também diretor executivo de originação de compra de gado da Friboi, Eduardo Cristã Pedroso. Ele vem para contar um pouco de sua história e trajetória na pecuária e na indústria frigorífica e os motivos que o fazem estudar ininterruptamente em prol da qualidade da nossa proteína vermelha. Eduardo, obrigado. 30 podcasts, hein? Bacana, hein? Obrigado por estar com a gente. Mauro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui contigo. Realmente o Giro do Boi é a materialização de um sonho de longas datas. Então é muito bom acompanhá-lo durante esses 10 anos de trajetória. Quase 30, já 30 anos de profissão. De profissão, mas Giro do Boi foi um desafio, né? Quando a gente teve essa ideia, né, Eduardo, há uma década atrás, de criar um programa de relacionamento, né, entre produtor, indústria e consumidor, a ideia era mostrar exatamente que está todo mundo no mesmo balaio, né? Se um errar, todo mundo paga um pato por isso. E esse programa no Canal Rural, podcast agora, ele tem esse propósito, né, de tentar ajudar o pecuarista a mostrar o caminho das pedras. Foi jogar uma tacada de mestre, hein? Na realidade, nada melhor do que exemplos práticos para ilustrar o que é cadeia de valor, qual é o encadeamento da captura de valor e da distribuição de valor por toda a cadeia produtiva e também o que é valor ao consumidor. O consumidor apaixonado por carne que cada vez mais busca um produto de excelência com um custo-benefício competitivo sob a sua ótica. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, imagino. Vamos lá sim, vamos lá. Tem um tempão para a gente bater um papo. Eu espero que você usufrua, entenda, você que está acompanhando, ouvindo aí o podcast do Giro do Boi, o que esse especialista, esse apaixonado por carne bovina tem a nos passar. Primeiramente, ser um jovem, né? Mas, porém, já meio que rodado, que mais de 25 anos já no ramo, estudando pecuária, estudando números, índices. Para quem não sabe, uma pecuária de corte é capaz de nos fornecer até 400, né, indicadores para que a gente possa tomar uma decisão. Chão de fábrica, como vocês costumam falar, chão de frigorífico, consumidor, varejo, lá vendo a pessoa comer e saborear aquela carne. Conta um pouquinho essa sua trajetória. Mauro, você sabe que quando você me convidou a participar desse podcast e falou, vai preparando um pouquinho que nós vamos resgatar lá do fundo do baú, de onde tudo começou, eu não poderia deixar aqui de fazer algumas menções e homenagens. Eu perdi meu pai muito cedo, com 12 anos de idade. Meu pai teve leucemia e o médico que diagnosticou a leucemia do meu pai, Dr. Maurício Rezende, que foi o meu segundo pai, né? Uma pessoa que eu tenho um profundo carinho, respeito, uma admiração enorme. Foi ele quem me apresentou a zootecnia aos 17 anos, né? Quando eu estava em dúvida no pré-vestibular, o que eu vou fazer e tal, ele é lá de Lavras, né, de Minas Gerais. Ele é de Perdões, na verdade, ao lado de Lavras. E ele falou, rapaz, você conhece a zootecnia? E ele é mineiro, bem da gema mesmo. Ele falou, você vai se dar bem com esse troço aí, só. E ele me explicou o que era a zootecnia. Na época, uma profissão ainda muito pouco conhecida no mercado. Verdade. De bate-pronto, eu falei, é isso que eu quero da minha vida. E me inscrevi para o vestibular e, graças a Deus, consegui passar. Fui fazer zootecnia na escola lá na EFZEA, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, onde eu conheci, tive o privilégio de conhecer meu terceiro pai, né? Na ocasião, o prefeito do campus era o professor Pedro Eduardo Felício. Pedro Felício. E logo no início do curso de zootecnia, uma das primeiras aulas, eu lembro que foi falado o seguinte, a zootecnia, na época, né, o conceito evoluiu muito de lá para cá, mas naquele momento falava-se assim, zootecnia é a engenharia de produção animal, onde através dos pilares de genética, nutrição, sanidade e manejo, vocês vão aprender como produzir mais em menos tempo com menor custo. Produtos de origem animal. E desde o primeiro momento me
me pairou a dúvida do seguinte: tudo bem, nós vamos aprender como fazer, mas quem que vai nos explicar o que fazer e para quem fazer? E logo de cara eu me identifiquei com a pecuária de corte. E naquele momento eu falei, poxa, se eu vou mergulhar na pecuária de corte, que eu não tinha origem nenhuma de pecuária até então... Você era urbano. Totalmente urbano. Eu preciso conhecer um pouco sobre carne. E tive a felicidade de ser apresentado ao professor Pedro Eduardo Felício como o maior de todos os especialistas que o Brasil já teve em ciência e tecnologia de carnes, que estava naquele momento, enquanto exercendo a função de prefeito do campus, né, que é o campus da USP de Pirassununga, é uma fazenda muito grande, 2.200 hectares dentro de São Paulo, e ele estava lá exercendo essa função, e logo de cara, ainda calouro, né, careca, bati na porta do professor Pedro, me identifiquei e falei, professor, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre carne. Ele me deu alguns livros, falou, vai estudar, menino, depois você volta. Vai ler, depois conversa. E foi lá que tudo começou. Que legal, que legal. E como é que foi durante esses 4 anos de faculdade? Como é que você foi assimilando aos poucos essa paixão que você tem, descomunal? Eu digo porque eu te conheço há muito tempo. Por carne bovina, por pecuária de corte. Você sabe, Mauro, que tem coisas na vida da gente que parece que são um chamado divino mesmo, sabe? Eu me identifiquei com a zootecnia de prontidão e, por ter origem urbana, sem nenhum vínculo com agronegócio, sem sobrenome, sem fazenda, sem nada, eu não tenho vergonha de lhe dizer que aos 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia diferenciar um boi Nelore de uma vaca holandesa. Não conhecia absolutamente nada de pecuária. E eu me encantei com todo aquele universo e pulei de cabeça. Pulei de cabeça. Na realidade, né, nesses 26 anos de formado, né, praticamente 30 anos desde o início da graduação, alguma coisa me dizia o seguinte, já que você não vem de uma origem de pecuária, então acorde mais cedo e se esforce mais do que a média, né? E aí, de estágio em estágio, de livro em livro, de simpósio em simpósio, sempre procurando aprender, a entender. E acabou que eu vocacionei a minha profissão, não exatamente dentro da porteira, dentro da fazenda, mas sim no pós-porteira, dentro da indústria. Porque eu queria conhecer como é que desmontava o boi, para onde ia a carne, como é que era a carne, o que precisava melhorar na carne, para poder ajudar a orientar o produtor lá atrás. E assim foi o meu trabalho de graduação, né, que a minha turma da FZE, a 15ª turma, a primeira turma com estágio curricular obrigatório, e eu fui um dos primeiros que falei, não, eu vou fazer meu estágio dentro de um frigorífico. Na época era o frigorífico GJ, em Promissão, do seu Homero Moreira, família Gentil Moreira. Na ocasião, o Brasil era um pequeno exportador, pouca relevância no cenário global, e o principal destino da carne brasileira era a União Europeia. Então, o projeto que eu fui trabalhar, né, o meu projeto de graduação, que era um projeto, inclusive, financiado pela FINEP, que falava o seguinte, era a implantação de um programa de qualidade assegurada para fornecedores. Basicamente, ele queria saber o seguinte, a partir das especificações dos cortes para os diferentes países da União Europeia, mais gordura, mais pesado, menos pesado, eu tinha que descobrir de onde vinha aquele corte, remontar o boi, mapear o pecuarista que trouxe aquele boi e montar um plano para trazer o pecuarista certo no dia certo para atender o contrato certo. E, de fato, eu tenho muita alegria de compartilhar contigo e com os ouvintes do podcast do Giro do Boi, que eu sigo nessa trajetória há 26 anos fazendo exatamente a mesma coisa. E bacana porque o europeu, o velho continente, sempre foi um povo exigente. Ele já tinha o paladar mais aguçado que o nosso. E eu acho bacana porque há 25 anos atrás, um quarto de década, de 100 anos, século, um quarto de século, vocês já estavam trabalhando esse tipo de coisa que está acontecendo hoje, nos dias atuais.
Exatamente, Mauro. O frigorífico GJ, na ocasião, ele era um frigorífico que se destacava muito pela busca incessante pela excelência da qualidade. Foi a primeira planta frigorífica do Brasil a conseguir certificação de ISO 9002, na questão de padronização de processos, excelência de processos. E aí, ao longo dessa trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer e acompanhar a evolução da pecuária desde então, da relevância do Brasil no cenário internacional da carne, que hoje, nós figuramos já há vários anos como o principal exportador mundial de carne bovina e cada vez mais acessando os canais mais exigentes de carne e trazendo valor agregado para a cadeia produtiva. Então, realmente diz que a profissão certa é aquela que você se diverte, né? Não é um sacrifício acordar cedo, trabalhar duro e chegar cansado e amanhã acordar cedo de novo. E essa trajetória tem sido muito bacana, porque participar de alguma maneira, como em alguns momentos como coadjuvante, outros como telespectador, mas em si, a oportunidade de estar inserido nessa grande evolução que a pecuária brasileira passa é um grande privilégio para mim e eu sou muito grato por isso. Bacana. O que é carne de qualidade para você, Eduardo? Carne de qualidade, para mim, é a carne que atende às expectativas do consumidor. Quando a gente fala de consumidor, nós estamos falando, na realidade, de uma gama enorme de padrões de exigência e de expectativas. Então, quando a gente fala de carne de qualidade, nós estamos falando, por exemplo, de qualidade sanitária do rebanho, para levar um alimento com inocuidade, né? Com um alimento saudável para as pessoas. E aí a carne bovina é o alimento de mais alto valor biológico de todas as proteínas, é o alimento mais nobre. A carne bovina é o alimento que possibilitou o desenvolvimento do cérebro do ser humano, desde a ancestralidade, quando o homem caçava, né, a carne. E isso é uma coisa extraordinária, né? Então tem o aspecto sanitário, tem um aspecto de padronização, né? O que o consumidor quer? Uma carne fresca, uma carne bonita, uma carne com paladar, com sabor. Cada vez mais consumidores buscando um produto que tenha maciez. E a gastronomia trazendo o que o mundo já pratica como excelência, que são carnes macias, suculentas, saborosas, com gordura intramuscular, que vamos dizer, são produtos mais sofisticados. Mas assim, em todas as prateleiras da qualidade, tem espaço para ser trabalhado. Do simples ao sofisticado tem muito espaço e é muito bacana. E acredito eu que na época lá que você começou a estudar essa carne de qualidade, vislumbrando um aumento das exportações da carne brasileira para a Europa, você não tinha com frequência no curral da indústria esse tipo de mercadoria. Me parece que você teve que ir para a fazenda do cara e falar assim, olha, essa não é a carne. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa ligação com o pecuarista? Você sabe, né, Mauro, que meu início de estágio dentro da indústria e posteriormente meu início da vida profissional foi justamente nessa transição, né, da pecuária convencional de ciclo longo, de 2, 3 secas, de um animal que era batido de 36, 40, 42, 50 meses de idade, para o animal mais jovem. Eu me recordo que foi naquele período que começaram as iniciativas dos programas de novilho precoce, né? O programa do novilho precoce do Fundepec em São Paulo, posteriormente o programa do novilho precoce no Mato Grosso do Sul, e eu militava nessa questão da redução da idade de abate como um dos pré-requisitos para a melhoria da qualidade, e eu falava do precoce, e o boi era tudo errado, e o povo, meu primeiro apelido dentro da indústria era precoce, né? O povo lá vem o precoce, né? O cara que só fala do novilho precoce. E realmente essa foi uma tendência que vem se consolidando, né? E a redução da idade de abate é um fato.
Se naquele momento o gado era abatido de 3 anos e meio, 4 até 5 anos de idade, com 16 arrobas e meia, hoje nós estamos vendo com muita frequência animais abaixo de 2 anos, com mais de 20 arrobas, e lotes que chegam a superar 24, 25, 26 arrobas, né? Uma revolução extraordinária acontecendo. Bom, nesses 25 anos, quais são os fatores que mais ajudaram, as características que mais ajudaram a gente chegar a essa carne de excelência que a gente está tendo hoje? Eu, por exemplo, me lembro da chegada do confinamento no Brasil. Provavelmente confinamento você vai citar. O surgimento de novos capins. Hoje estamos falando em óleos essenciais, estamos falando em probióticos, em prebióticos, estamos falando desse tipo de coisa que tem ajudado, inclusive, na redução do metano emitido pelo boi, essas coisas todas, né? Mas quais foram os fatores que mais ajudaram o pecuarista a chegar nesse nível de excelência que a gente mostra na televisão? Fêmea de sobreano, dentes de leite, com 20 arrobas de peso, Eduardo. Na realidade, é um monte de coisas que aconteceu, por exemplo, né? A primeira é o avanço da nutrição. Nutrição. Né? A nutrição animal, desde a década de 70, né, ela já teve alguns marcos importantes, né? O primeiro foram as braquiárias, né, protagonizadas aí pela Embrapa, os cruzamentos das braquiárias. Em seguida, as técnicas de conservação de forragem, fenação e silagem, para equalizar a disponibilidade de forragem nas épocas de seca e de água, né, equalizando a lotação. Aí, em seguida, veio a questão do confinamento, mas ainda um confinamento com alto volumoso, que reproduzia um bom pasto. E era uma complicação, né, Mauro? Porque esse confinamento ele exigia um trabalho enorme, né, de transporte de comida, um volume enorme de toneladas de comida nos vagões, né? Porque a dieta era predominantemente de volumoso. E aos poucos, os brasileiros foram visitando, pesquisando, etc., e começaram a entender o que era tendência em outros países, né? É verdade. Aí o aumento das dietas mais adensadas, o aumento da utilização de grãos, as tecnologias que possibilitaram o aumento do uso de grãos sem distúrbios digestivos no animal, a necessidade da melhoria da sanidade, né, com o crescimento da intensificação da pecuária, né, as questões de profiláticas e de bem-estar animal. A aglomeração do animal, poderia passar doença para o outro. Mas me deu um espaço rapidamente sobre o confinamento. Me lembro quando chegou no Brasil, para você ver como o negócio, a gente precisa apanhar para poder aprender algumas coisas também. O confinamento chegou aqui no estado de São Paulo e logo tinha um empresário lá no Mato Grosso do Sul. Deixa eu confidenciar isso aí, o pessoal que está nos ouvindo também. Eu estou aqui com o Eduardo Pedroso, tá bom, pessoal? E ele fez uma proposta para o empresário, inovador lá da região, e falou assim, não, eu tenho agora de fechar, tirar do pasto, bota num quadradão, coxo água. Pô, rapaz, mas que história é essa? Esse é o tal do confinamento. Aí, rapaz, você sabe que ele falou, tá bom. Ele deu 150 garrotes, bois magros, tinha 450 quilos mais ou menos lá. Eles já faziam um tratamento bacana a nível de pasto. E esses animais passaram 3 meses naquele confinamento. Eles saíram com 390 quilos. Eles perderam 60 quilos. Jesus. Para você ver, mas foi o primeiro teste que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Você vê que coisa, né? Porque o pessoal precisava ajustar, precisava entender, o pessoal não sabia, era novidade e tal. Hoje, 25% da carne brasileira produzida está vindo de confinamento. Perfeitamente. Você vê que coisa, como que o trem andou rápido, mas a gente apanhou para aprender, né? Isso é legal. É interessante só eu lembrar desse detalhe aqui, em vez de confinamento, era um spa de boi. Cara, o bicho emagrecer, né? Você vê que coisa, né? E você sabe que quanto mais intensiva é a produção pecuária, é aquele famoso só se gerencia o que se mede, justamente aí é que começa a fazer sentido todo o esforço do melhoramento genético do rebanho brasileiro. Que evoluiu muito, né? Que o grande marco foram as importações de 58 e 62 dos zebuínos da Índia, predominantemente da raça Nelore.
no início da década de 90, eu me recordo que os primeiros esforços de trazer cruzamentos industriais para o Brasil foi um fiasco, né, Mauro? Porque naquela época o esforço era muito focado nas raças continentais de maior porte, só que se esqueceram que a nutrição não estava plenamente dominada, então esses animais de maior exigência nutricional passavam muita fome, né? E a braquiarinha, o rigor da seca, né? O sofrimento do carrapato, etc. E aí não deu muito certo, mas isso tudo foi sendo aprimorado, né? Porque hoje nós estamos vendo, na realidade já dos dias de hoje, né, a integração lavoura-pecuária, a agricultura regenerativa, o pasto sendo tratado como uma lavoura, o valor nutricional do capim, uma coisa extraordinária. E isso possibilita o resgate do uso de todas essas tecnologias, inclusive das raças continentais. Eu me recordo, Mauro, que salvo engano, no ano de 1993, eu tive a oportunidade de participar de uma viagem para a França. Nós fomos conhecer a feira de Clermont-Ferrand. Limousin. Estou imaginando que seria Limousin. E eu tive lá conhecendo os centros de testagem do Limousin, do Charolais, do Blonde, que a gente tinha uma visão distorcida dessas raças aqui no Brasil naquele momento. É verdade. E ali nós fomos apresentados, inclusive, que existiam diferentes linhagens de diferentes frames, né? Diferentes tamanhos. E o que veio para o Brasil era só o mais gigante de todos, aquele boi enorme. Mas tinham outras linhagens mais adaptadas e tudo, e aquilo ficou muito na minha cabeça que, assim, raças continentais de carne extremamente macia, né? E que, nesse momento, elas voltam a ser utilizadas com mais responsabilidade e planejamento, com resultados extraordinários no Brasil. Mas eu me lembro antigamente, quando essas raças elas vieram, a gente não sabia lidar com elas. Perfeito. Porque a gente está num país tropical. Exato. Só que esqueceram que é abençoado por Deus. Perfeito. Quer dizer, então, o uso de reprodutores em monta natural não deu certo pela adaptação climática. Mas o sêmen veio e arrebentou a boca do balão, os protocolos de IATF. A IATF é o grande divisor de águas da reprodução animal, dado que era muito difícil a identificação do cio. Eu me recordo um estágio que eu fiz lá na Fazenda Bodoquena, ainda estudante. Terra boa. Grande seu Edgar. Doutor João Carlos Marçom, doutor Hélio Madalena. Eu lembro que era Edgar, né? Grupo Votorantim, Ometa e Bradesco. 254.196 hectares. Pequenininha, né? Pequenininha. Planalto e Pantanal. Exato. Conheço bem. E lá, os programas... Inseminava-se naquela época 7.000 fêmeas, se eu não me engano. 7.000 fêmeas. E a identificação do cio era com buçal marcador. Era uma loucura. Ficava gente rodando, parando o rodeio em vaca várias vezes por dia. O rufião com aquele tinta no pescoço. Exato. Nossa, aquele é um desespero. Nossa então, senhora. assim, era uma dificuldade enorme, né? Sim. Posteriormente, com os protocolos de IATF, tudo ficou muito facilitado e a explosão de produtividade é fruto disso, né? A tecnologia certa combinada, né? Já que estamos falando de raça, eu não quero te botar em sinuca de bico, não, em hipótese alguma, Eduardo, mas eu preciso saber de você. Você tem alguma preferência por raça bovina? Qual a raça bovina que melhor produz carne de qualidade? Mauro, tive o privilégio ao longo de minha trajetória de, por quase 10 anos, trabalhar dentro da CNB, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Inclusive foi lá que nós nos conhecemos, né? E essa raça maravilhosa chamada Nelore, que é o esteio da pecuária de corte brasileira, cerca de 80% do rebanho bovino brasileiro de corte tem sangue zebu, com predominância na raça Nelore, e não à toa isso acontece. É uma raça abençoada por Deus que se adaptou perfeitamente às condições brasileiras. Então, resistência ao clima, a estacionalidade da produção de forragem, uma fêmea muito fértil que tem um instinto de proteção da cria enorme, um bezerro que nasce esperto, pequeno, já mama o colostro, é um gado que tem uma pigmentação que é super adaptada ao calor do centro-oeste.
ele tem resistência a ectoparasitas, é um gado muito rústico, é um gado que tem desafios na qualidade da carne, como a maciez. Mas assim, antes da maciez, o gado precisa estar vivo. Então a base do rebanho nacional sendo Nelore é a garantia que a gente tem um rebanho potente e que funciona e o próprio Nelore vem tendo respostas extraordinárias aos programas de melhoramento genético. Então assim, não poderia deixar de citar a raça Nelore em homenagem a toda a revolução que as raças zebuínas trouxeram ao Brasil. Lembrando que anteriormente às importações de 59 e 62, o que predominava no Brasil era o curraleiro, era o gado ibérico que veio desde a época do descobrimento. Exatamente. Um gado super rústico e adaptado, mas de baixa produtividade, com carne de excelente qualidade. O caracu aí. Exato. O caracu veio da Península Ibérica, né? Mas o rebanho brasileiro ele era acanhado. Depois do zebu e da braquiária e do sal mineral, tudo mudou. O jogo mudou. Né? Então foi o início da mudança e a relevância dessas raças como base matrizeira do Brasil, ainda indiscutivelmente é fundamental. Você falou exatamente como o seu Cláudio Totó. Ele falou para mim uma vez, perguntei para ele, todo mundo sabe quem é o seu Cláudio Totó, óbvio, né? Falou assim, existem alguns momentos marcantes na pecuária. Um deles é o antes e o depois do surgimento das braquiárias. Tem outro também, Mauro. Quando surgiu, por exemplo, as emissoras de TV focadas na pecuária, que nos ajudaram a entender como é que estava funcionando esse trem lá para cá. Por exemplo, leilão pela TV. O cara está no Rio Grande do Norte, comprava um gado do Rio Grande do Sul e vice-versa. Precisava se deslocar de um lugar para outro. Eu só me lembrei dessa história aqui. Braquiária foi braquiária, sal mineral e zebu, né? E zebu. E a mãe, principalmente, né? A mãe. Porque eu preciso dela para poder fazer o cruzamento, Exatamente. E a chegada do cruzamento, porque por mais que existam pecuaristas apaixonados pelas raças puras, e tem todo o seu mérito e a gente tem que reconhecer e prestigiá-los sem dúvida alguma, mas que o vigor do híbrido, a hibridação, ela é de fato uma das ferramentas de alavanca de produtividade, seja em grãos, seja em animais. Né? Então, sistemas com nutrição bem definida e bem planejada, onde os animais não passam restrição alimentar, o cruzamento volta a ser uma ferramenta importante. E aí até eu brinco, né, Mauro, que eu lembro que naquela época lá atrás, né, falava-se muito o boi de maior valor agregado para a indústria era o boi padrão distribuição. O boi padrão distribuição na Grande São Paulo é o boi choquito. Você conhece o boi choquito? Não? Leite condensado, caramelizado com flocos crocantes, delicioso chocolate por cima. Que era um boi Nelore castrado de 36 a 42 meses, de 18 arrobas de peso. Esse era o boi desejado pelos açougueiros do Brasil, né, com cobertura de gordura. Mato Grosso do Sul ainda abate muito esse tipo de boi lá. Abate muito esse tipo Fronteira de boi. Com o Paraguai ali. Né? Ao longo do tempo, o boi de distribuição, ele preserva as exigências de peso, conformação e acabamento, mas ele já admite animais inteiros confinados, e quanto mais jovem, melhor. É uma adaptação que está acontecendo. E aí vem a questão do diamante negro, né, Mauro? O diamante negro é aquele... Certeza que você deve estar falando do Aberdim. É aquele bombom que ele é pretinho por fora, mas é branquinho por dentro, né? Então você fala, a revolução da carne de qualidade no Brasil, capitaneada pela raça Aberdeen Angus, ela é o meio-sangue, que embora os animais sejam negros de pelagem, mas 50% ainda segue sendo raças zebuínas, predominantemente Nelore, né? Então tem muita coisa bacana acontecendo, né, mano? Não desmerecendo em hipótese alguma nenhuma outra raça bovina, e eu conheço inúmeras raças bovinas, posso até contar rapidamente aqui, sei lá, umas 20, 30 que são as mais predominantes no Brasil. Aí vocês, falando agora do lado de indústria, também deram uma tacada muito bacana para poder prestigiar esse criador de raças taurinas principalmente e criar um protocolo de carne diferenciada desde que aquele animal tivesse 50% de sangue taurino. E vocês conseguiram agradar gregos e troianos, né? É possível, né? Cada raça tem a sua característica positiva também. Basta descobrir e a gente
atacar e fazer com que ela responda. Na realidade, Mauro, não existe melhor raça. Existe melhor raça para determinado ambiente. Existe melhor raça adaptada para aquela condição. O Brasil é muito grande, são diversos biomas, diversas realidades. Então, a composição das raças é facultativa à escolha de cada produtor. Isso a gente tem que respeitar. O protocolo 1953, ele surgiu de uma vontade de fazer uma homenagem ao fundador da Friboi, o seu Zé Batista Sobrinho, o seu Zé Mineiro, nos 50, cujo seu primeiro açougue foi fundado em 1953. E a ideia, o que era? Oferecer um produto com garantia de maciez. Como que a gente pode oferecer um produto com garantia de maciez? A principal ferramenta disponível é a questão do, no mínimo, meio-sangue taurino. Qual raça? Qualquer raça. Todas as raças taurinas têm carne macia, né? E nós descobrimos que os animais jovens, castrados e fêmeas, mesmo com composição de 50% zebuíno e 50% taurino, eles tinham carne sempre macia. Tanto é que a carne 1953, ela não tem nenhuma reclamação de carne dura. E ela cresce num ritmo superior a 20% ao ano, a demanda, né? Então, mostra que nós estamos no caminho certo. Na prática, a primeira raça que a gente enxerga nos nossos currais é o Nelore, né, o zebu. A segunda é o cruzamento com Angus. E a terceira, né, quando a gente fala assim, vamos eleger uma das raças continentais. A terceira raça mais usada, o Nelore está para o Brasil, assim como o Angus está para os Estados Unidos. A fêmea Angus é a matriz americana, só para a gente ter um paralelo. Mas lá já tem mais de 300 anos de seleção. Aqui nós temos 100. Perfeito. Só que lá nos Estados Unidos, qual que é o desafio? High quality, que é carne com alto marmoreio e maciez, com high yield. Yield é rendimento de desossa e de abate. Te interessa o cara que está me ouvindo lá, viu? E para isso, ele precisa inserir uma terceira raça para levantar um pouco o gado e desengraxar essa carcaça. E aí que entram as raças continentais e a raça mais utilizada é a raça charolês. Aí ele faz o tricross. E faz o tricross. Mas que é mais exigente que o F1. E aí é coisa para profissional, né, Marco? Não é para amador não, né? Não é para amador, mas funciona muito bem, né? Então, no Brasil, a gente tem, vamos falar, uma base zebuína, programas de cruzamento onde não tem falta nutricional vão super bem, sejam britânicas ou continentais, mais frequente as britânicas, e essa fêmea meio-sangue é uma excelente mãe, que dá para tirar um tricross terminal macho e fêmea, e a gente tem visto resultados extraordinários do tricross com o charolês, por exemplo. Eu me lembro muito bem que vocês ajudaram, eu me lembro na identificação de alguns modelos de carcaça e que hoje virou uma vitrine, até o próprio Ministério da Agricultura utiliza esses exemplos lá pra gente. Até porque a última referência que tínhamos era do final da década de 1970 e de lá para cá muita coisa mudou. A gente melhorou absurdamente a qualidade dos nossos animais, mais jovem, mais pesado, etc. Né? E eu me lembro quando vocês começaram a trabalhar com meritocracia. Tá, eu acho muito bacana isso. Porque você chegava no curral da indústria, né? Olhava para o lado direito, você via uns boi lá de 6, 7 anos, lá tudo escorrido, ponta de osso, etc. E o preço da arroba dele era o mesmo que do lado esquerdo. Um animal de 3 anos, um animal acima de 20 arrobas, etc. Isso também mexeu com o ânimo do pecuarista, que ele estava ganhando um plus a mais através desses protocolos, por exemplo, 1953. Agora, mais do que isso, do que o cara ganhar, ele intensificando o seu negócio, Eduardo, o giro dele é muito mais rápido. Bora, aquela coisa, né? Ali que ele ganha dinheiro. O feedback ao produtor, ao meu ver, é a coisa mais importante que a indústria pode fazer. E a classificação e tipificação de carcaças é uma ferramenta fundamental para que a gente tenha um feedback assertivo ao produtor, onde teve os acertos e erros. Exatamente. Muita gente fala, por que não tem institucionalizado uma tipificação de carcaças no Brasil? Uma coisa muito simples, Mauro. O parque industrial brasileiro, se rodar na sua plenitude, tem uma capacidade de abate muito superior ao desfrute do nosso rebanho. Sabe por quê? Porque o rebanho foi migrando para o norte, novas fábricas foram sendo construídas e as antigas não foram totalmente desativadas. Então, o que acontece é o seguinte, num mercado que, se o mercado fica bom,
abre frigorífico a cada esquina. E aí tem muita opção de venda. Então, é que aquele negócio de o melhor vale mais, o pior vale menos, é muito relativo, porque é oferta e demanda. Isso muda o tempo todo. Mas a gente tentou, ao longo do tempo, ir simplificando essa história. E foi aí que, por exemplo, nós criamos o Farol da Qualidade, onde você falava, cabeceira vale mais, meia mercado e o fundo vale menos. Um pouco menos, mais educativo do que punitivo, propriamente dito. E falava, qual é a cabeceira? Naquele momento, a cabeceira era o padrão grill, que era o jeito de agregar valor nas churrascarias rodízio e nos restaurantes à la carte. Mercadoria que tem saída. Né? Uhum. Então era o boi padrão de distribuição e, quando desossado, o boi para a churrascaria. Mas a churrascaria convencional, ela come somente 10% do boi em peso. Num boi de 20 arrobas, 300 quilos, saem 30 quilos de carne de espeto ou de grelha. E o que eu vou fazer com o resto do boi? E o que eu vou fazer com o resto do boi? E aí é que a evolução desse negócio, por exemplo, quando veio o mercado da China recentemente, nos exigindo um animal jovem até 30 meses, com a motivação sanitária, né, de mitigação de riscos de BSE, ele falava, eu quero um animal abaixo de 30 meses. Não, tem pouco, mas eu pago bem por ele. E o ágio desse boi chegou a ser um ágio enorme, mais de R$50 em arroba, R$1.000 por boi abatido. E aí, como diz aquela velha máxima do comércio, pagando bem, que mal tem. E é isso que nós vimos nos anos recentes, uma revolução extraordinária acontecendo, com uma frequência de animais jovens ao abate cada vez maior, através de 3 ondas de intensificação. Confinamento de terminação, que não tem como fazer um boi jovem sem uma terminação intensiva, seja TIP, terminação intensiva a pasto, ou confinamento. Segunda onda, recria intensiva a pasto, que é tratar das recrias, que era anteriormente a categoria animal que mais sofria, que ficava no pasto pior da fazenda para ganhar era, e depois ter ganho compensatório. E hoje se fala, não, se eu tratar da recria, ela agradece, ela responde e antecipa a idade do boi, inclusive reduzindo emissões, tem um aspecto socioambiental aí, ambiental muito forte. E a terceira revolução da atualidade é o melhoramento genético do bezerro de corte. Nós estamos na era, na minha época lá de formando lá atrás, melhoramento genético era papo de selecionador de avozeiro, né, de boi. Foi. Né? Era quem vendia tourinhos e quem tinha pretensão de colocar um touro em central para coletar sêmen, para fazer boi de exposição, para fazer boi de rebanhos, plantéis de seleção genética. Hoje não. Nós estamos falando do melhoramento genético do bezerro que vira carne. É comprar sêmen para fazer bife. É fazer embrião para fazer bife. Com um diferencial que se mostra de 2 formas ao produtor. Um é o peso no gancho, porque o boi vale o quanto pesa. Então, animal jovem, mais pesado, é mais dinheiro, mais massa de faturamento. E outro, através da qualidade da carne, com remunerações adicionais. Mas só o fato da gente reduzir bastante a idade de abate, a gente já consegue dar um salto muito grande em termos qualitativos, não? Sem dúvida alguma. Todas as pesquisas mostram isso, né? Sem dúvida alguma. A gente acompanha há quanto tempo. Vocês também trabalham em parcerias público-privada com essas universidades, centro de pesquisas de estudos, para poder descobrir e tentar multiplicar isso para o produtor, né? Para o criador principalmente. Sabe, Mauro, que hoje lá na Friboi nós temos inclusive um departamento, né, de pesquisa e desenvolvimento, e lá temos um laboratório chamado CETEC, Centro de Estudos e Tecnologia de Carnes, um laboratório completo de análise sensorial, físico-química de carnes. E lá nós conduzimos um projeto chamado Projeto Consistência, em que a gente mede periodicamente a maciez da carne dos nossos melhores fornecedores do Brasil para acompanhar a evolução dessas fazendas. Ela melhorou? Melhora vertiginosamente dia a dia. Safra? A cada safra melhor. Que legal. Cada safra melhor. Que legal. É uma garantia de um futuro do negócio do cara, da cadeia produtiva, eu costumo dizer. Até um tempo recente, Mauro. Recente eu falo poucos anos. Vamos falar 5, 7 anos atrás. Os maiores especialistas em comércio internacional de carne diziam que o Brasil era um grande exportador de carne ingrediente. Carne para moer, carne para
beneficiamento na indústria. E hoje, nós já estamos começando a beliscar 5 anos depois, 7 anos depois, né, num passado recente, o atendimento da alta gastronomia internacional. O advento da China foi o maior resgate da autoestima do produtor brasileiro, porque é o seguinte, quando bem remunerado, o produtor brasileiro é capaz de fazer qualquer tipo de carne que se desejar. Então, na iminência de um futuro próximo de abertura de Japão, Coreia do Sul, carne de alto marmoreio, carne disso, daquilo, não tem a menor dúvida que nós vamos aprender a fazer bem feito e de forma muito competitiva quando comparado a outros sistemas de produção mundo afora. Porque o nosso país é abençoado. Nós estamos num país tropical em que o nosso centro-oeste é capaz de produzir 3 safras por ano na mesma terra, 2 de lavoura e 1 de pecuária. E ainda somando o confinamento, enfim. Mauro, possivelmente, nos próximos 15 anos, nós estaremos vivos, se Deus quiser, né? Nós vamos presenciar um cenário no mundo de insegurança alimentar. O que é isso? População é crescente, população global se urbaniza, a geração de PIB é maior do que o crescimento da produção de alimentos. Vai chegar um momento, hoje quem tem restrição de alimento é porque não tem renda, vai chegar um momento que vai ter mais dinheiro do que comida e não vai ter comida suficiente para todo mundo. E a humanidade vai precisar se reinventar, vai precisar aprender a se alimentar de forma diferente, etc. Então, assim, o Brasil, como grande celeiro do mundo, é um país extraordinário que tem um futuro super próspero, porque aonde no mundo que é agricultável, que tem cultura de produção, que tem condição de multiplicar sua produtividade sem derrubar nenhuma árvore a mais, que não seja o Brasil. O Brasil é o país que está super bem posicionado nesse contexto e a nossa atividade ela tem tudo para ser cada dia mais respeitada e valorizada. Desde o ativo ambiental do produtor a cada grama de carne que ele produzir, porque o mundo não vai ter produto. Você quer ver um outro exemplo? Muitas vezes as pessoas, eu participo de rodas, de conversas e tal, as pessoas falam, esse negócio de carne vegetal, carne cultivada, isso é uma grande bobagem, porque isso é um concorrente, porque não sei o quê. Gente, não tem nada de concorrência. A indústria está tentando se antecipar a uma situação de escassez. Não vai ter proteína de origem animal para toda a demanda global em poucos anos. E é por isso que a racionalidade do sistema de produção, a eficiência produtiva dentro da porteira, o alinhamento de produzir certo para o freguês certo, na especificação certa, do simples ao sofisticado, tem espaço para todo produtor. E o Brasil, nesse contexto, é imbatível. E é isso que nos dá otimismo a continuar acordando cedo e trabalhar duro, Mauro, porque essa profissão nossa de produzir e prover alimento para as pessoas é extraordinária. Confesso que fiquei um pouco assustado agora. Daqui a um tempo eu vou ter dinheiro, não vou ter a proteína para comprar. Por isso a importância de você, pecuarista, que está nos ouvindo aí, dessa profissão que eu falo que é a mais maravilhosa profissão de todas. A profissão de fazendeiro, a profissão de pecuarista, a profissão de boiadeiro. Ele vai ter um papel fundamental nisso. E a carne bovina da humanidade. E a carne bovina é a mais nobre de todas as proteínas de origem animal. Né? A carne mais desejada, né? Por todo mundo. E aí, muitas vezes, é lógico que quando a gente lembra de carne bovina aqui no Brasil, por exemplo, você fala carne bovina igual picanha. A picanha é a madrinha do churrasco. Né? Mas a picanha é 1% da carcaça batida. Eu quero uma picanha de 1,2 kg. Sabe de onde ela vem? 1,2 kg, 1%, uma banda de 120 quilos, 2 bandas, os 2 lados, 240 quilos, é um animal de 16 arrobas. É um boi de 30 anos atrás ou uma novilha da atualidade. E um boi de 20 arrobas, 300 quilos? Tem 2 metades de 150, uma picanha de 1,5 kg. Picanha é picanha mesmo. É aquela picanha grande, gorda, bonita, que vai para o espeto da churrascaria rodízio e assim por diante.
Então, mas nem só de picanha vive o boi. Nós temos que aprender a aproveitar todas as partes do animal de forma adequada e nobre, agregando valor. Por exemplo, hoje é possível fazer churrasco com dianteiro, né? Perfeitamente. Olha só onde chegamos. Só que o churrasco do dianteiro não é de qualquer animal. É de um animal fruto de um pacote tecnológico. Só que quando você tira as partes nobres do dianteiro para a grelha, ou com uma nova técnica que é recém-chegada no Brasil, que é o American Barbecue, a defumação lenta a baixa temperatura, que é uma técnica que solubiliza, que derrete o colágeno da carne. O que tem colágeno? Costela tem muito colágeno, cupim tem muito colágeno, dianteiro tem muito colágeno. Num processo de cocção lenta a baixa temperatura, fica delicioso, derrete na boca. Fantástico. Só que quando você tira as partes nobres do dianteiro, gera-se muito retalho. E o que fazer com esse retalho para não desagregar valor? Hambúrguer, linguiça bovina. Mas a cultura do hambúrguer, somada à cultura norte-americana do churrasco, que está chegando, recém-chegada no Brasil, se expandindo numa velocidade. Hoje, antigamente, o peito bovino era chamado de granito. Você batia ele no martelo. Hoje, você faz um brisket, que é um peito com cocção lenta de 12, 14 horas, que é uma delícia. Você tem um miolo do acém, que é um short ribs. Você tem a costelinha do dianteiro, que é a porção da costela que fica atrás da paleta do animal, atrás do acém. É osso e carne, alta de carne. Do animal certo, premium, ela serrada em tiras finas, você assa igual bife em 2 minutos, suculenta, macia, saborosa. Quando que você ia pensar que você iria assar uma parte do dianteiro igual bife, igual um steak, e ter uma explosão de sabor na boca do consumidor? Isso tudo já é realidade, né? E cada vez mais as pessoas se deparam com a oportunidade da experimentação. E a experimentação vai subir no sarrafo da referência. E a referência estimula nova demanda. E nova demanda retroalimenta a cadeia, entendendo que o produtor que faz bem feito precisa e merece sim ser melhor remunerado. Porque o que é bom não custa, vale. E o consumidor já está pagando a mais e vai pagar cada vez mais pelo steak perfeito. E é isso que sustenta a cadeia. E é isso que sustenta a cadeia. Qual que é o seu corte preferido, Eduardo? De carne. Tudo. Do rabo ao focinho eu gosto de tudo, Mauro. Mas tem alguma preferência? Eu, sinceramente, te falo agora. Eu gosto de fraldinha e de peito. Mauro, eu aprendi. Você sabe que eu vou confidenciar uma outra coisa para você. Como eu já falei, eu não tenho origem de pecuária, né? E logo no início, quando eu fui procurar o professor Pedro de Felício, ele me deu uns livros lá para estudar. Toda a ciência e tecnologia de carnes, ela é pautada no estudo principalmente de um corte que é o contrafilé. E eu não entendia. Falava, mas gente, por que esse povo só quer saber de contrafilé, só quer saber de contrafilé, só quer saber de contrafilé? Contrafilé é o lombo do boi. Anos depois, caiu a ficha. Não à toa que o nome científico do contrafilé chama Longissimus dorsi. Longissimus porque é longo, dorsi porque está no dorso. É o corte nobre mais pesado da carcaça. É o que a gente fala corte capitão. A relação de valor agregado com o valor da arroba do boi é quase 1:1. A cada R$1 de valor agregado no contrafilé equivale a 87 centavos na arroba do boi pendurado numa sala de abate. Porque ele é pesado, ele rende muito, ele significa muito. E aí, então, caiu a ficha. Falou, ó, se a gente aprender a fazer um contrafilé macio, suculento, saboroso e valorizado, nós vamos estar valorizando o animal como um todo. Porque os outros cortes também serão valorizados, cada um ao seu estilo, ao seu destino. Aí o cara parou de vacinar em cima do contrafilé. Eu lembro. Fizemos campanha aqui no Giro do Boi. Perfeito. O cara vacinando no cupim, vacilando na picanha, rapaz. Contrafilé. Quanta coisa mudou, né? Porque antigamente você produzia animal, produção animal. Hoje, o pecuarista produz alimento.
A conscientização mudou. E aí, respondendo sua pergunta, Mauro, qual corte que eu mais aprecio? Eu aprendi a apreciar o contrafilé, seja a parte anterior da peça, que é o bife ancho, que a gente tanto gosta, ou a parte posterior do lombo, que é o chorizo, porque é o seguinte, quando você tem um contrafilé de excelência, é a certeza do dever cumprido, é a certeza de que nós teremos consumidores satisfeitos do rabo ao focinho. Até o músculo é bom. É verdade. Aliás, é de pouco tempo para cá, né, que a gente começou, vocês da indústria, falando como indústria, começaram a fazer cortes diferenciados, até imitando esses cortes da Argentina, do Uruguai, né? Como é que foi essa coisa? O grande desafio de conseguir segregar as produções especiais, né? Então, os programas de carne premium no Brasil, num primeiro momento, eles descarregavam a premiação do boi somente nos cortes de grelha convencionais. Só que o que acontece? Isso era um limitante de crescimento desses programas. Por quê? Você tinha que vender um contrafilé muito mais caro. Quando você tem uma relação de distribuição caixinha por caixinha, numa oferta restrita, você consegue agregar valor nesse contrafilé. Só que como o contrafilé é o corte mais pesado do boi, corte nobre mais pesado do boi, quando você cresce esses programas, a geração de contrafilé ela cresce demais. O volume e peso. Ela puxa o restante das... Aí o que acontece? Você tem que sair para mar aberto, ir para o atacado, ir para canais mais potentes de escoamento. E aí o preço desmonta. Então, os programas, durante as últimas 2 décadas, as iniciativas de carne premium no Brasil, os programas desarmavam quando chegava a 1.000 cabeças por mês, 1.500 no máximo. Hoje, 1953, nós estamos falando de 13 mil animais certificados por mês, buscando dobrar o tamanho. Sabe por quê? Temos mercado para isso? Sabe por que isso é possível? Temos mercado. Sabe por quê? Vou te responder. Porque nós estamos aprendendo a desmontar essa carcaça e entregar valor em todas as partes desse animal. Do corte de grelha, um corte que vai ser preparado, cocção lenta a baixa temperatura, como um peito, como uma costela, como o cupim, tá certo? Como um miolo do acém. E a geração de hambúrguer gourmet, que está conquistando os paladares do Brasil, e não à toa os americanos são o que são. A gente precisa aprender muito com eles. E na esteira, assim como eu me recordo a questão de uns 12 anos atrás, eu tive o privilégio de acompanhar a visita de um pesquisador renomado americano no Brasil, da Texas A&M, Dr. Russell Cross, um dos pais do HACCP. E nós andamos por alguns dias visitando algumas fazendas e eu me lembro que lá na FamaSul, no dia dele ir embora, nós fizemos um churrasquinho lá para ele. E eu perguntei para ele, falei, Dr. Cross, o que o senhor me diz do que o senhor viu? E eu me emociono, Mauro, de lembrar. Os olhos dele se encheram d'água e ele me respondeu: obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui. Eu me sinto como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo e andado 50 anos para trás. Numa oportunidade que eu vejo extraordinária, onde tudo que nós demoramos 50 anos para aprender nos Estados Unidos, se vocês forem simplesmente curiosos de pegar o que já está na prateleira e ler, vocês vão fazer em 5 anos o que nós demoramos 50 anos para fazer. E nós estamos fazendo a excelência para e passo com as melhores carnes americanas, australianas, uruguaias e argentinas, ainda numa frequência modesta pelo tamanho do Brasil, mas num ritmo de crescimento galopante, numa taxa superior a 20% ao ano, que é extraordinário. Que coisa, hein? Edu, eu me lembro, um tempo atrás, batia muito nessa tecla de rastreabilidade. Pessoal, abre o olho, rastreabilidade, o Sisbov, brinco, tem que comunicar, não sei o quê, papapá. Isso é besteira, isso é balela. Aí descobrimos depois que não era, não. Hoje um gado, se não for rastreado, ele não tem mercado em lugar nenhum e ajudou como ferramenta de gestão para aquele pecuarista. Agora, tem uma palavra
que está ecoando em todas as fazendas, que é a palavra sustentabilidade. Vocês, como é que vocês têm agido? Como é que a gente pode ajudar nessa redução da emissão de carbono? O que você pode nos dizer sobre isso? Mauro, eu vejo assim, a pandemia, acho que pela primeira vez, pelo menos que eu me recordo, as restrições de locomoção, lockdown que todos nós passamos, a velocidade da propagação do vírus da Covid globalmente, acho que foi a primeira vez que cada um de nós, habitantes do planeta Terra, independente da classe social, de rico, pobre, da cor, do credo, de qualquer... todos os seres humanos tiveram a mesma percepção. O planeta é finito. Até então a gente achava, pelo menos aquele negócio de o recurso natural nunca vai acabar, o planeta é enorme, tudo é um buraco sem fundo. Não, o buraco tem fundo. E as mudanças climáticas passaram a ter uma relevância cada vez maior nessa agenda. Agora estão observando isso. Super cheia no Rio Grande do Sul, uma seca danada no Brasil para cima. E aí essa questão das mudanças climáticas tem vários fatores que impactam nisso. Seguramente o que mais impacta é a queima do petróleo nas emissões. Mas dentro do universo da pecuária, dado que o Brasil é um país relevante na pecuária, a contribuição da pecuária nas emissões de carbono, em disparado, o que mais emite é desmatamento. A fermentação entérica, que é o famoso pum do boi ou arroto do boi, ela tem relevância? Tem o ciclo do metano, ele tem um ciclo e tal, mas também ele tem uma estabilidade que de anos em anos ele se recicla e tal, mas o fato é, quanto menor a idade de abate, menor a emissão do boi. Se nós estamos falando que a pecuária brasileira avança passos largos para bater um animal mais jovem, mais pesado, nós estamos diminuindo significativamente as nossas emissões, porque o boi só consegue ser abatido jovem com tecnologia. Então, o pecuarista está fazendo a sua parte. Qual que é o nosso grande desafio? Reduzir desmatamento. Zerar o desmatamento. Por quê? Porque está dado que os recursos naturais são finitos. Nós não precisamos mais desmatar para produzir mais. Nós precisamos sim recuperar as áreas degradadas para produzir mais. Hoje, com tecnologias como pecuária e agricultura regenerativa, que você se preocupa com a saúde da microbiota do solo, a matéria orgânica do solo e o próprio equilíbrio do solo, traz vigor à forragem e às lavouras, que são menos suscetíveis a pragas e que o ecossistema produz muito melhor. Então, assim, sustentabilidade está na pauta da gente deixar o planeta melhor para os nossos filhos e netos. Isso está dentro da nossa agenda. Isso aí não precisa explicar, é autoexplicativo, né? E cada vez mais entra à tona o seguinte, até então hoje a gente negocia boi pela característica do animal, né? Volume, qualidade, regularidade, distância, padrão racial, sistema de produção, etc. e tal, questões técnicas e zootécnicas. Mas cada vez mais vai entrar em pauta uma segunda camada de negociação, que é uma questão territorial. Qual a origem desse animal? Por onde ele passou? Porque o boi anda. Qual a garantia que essa carne macia, suculenta e saborosa não nasceu, cresceu ou viveu em área de irregularidade socioambiental, qualquer que seja ela? Então, os mercados mais exigentes já começam a se posicionar nesse sentido. E aí a nossa decisão é o seguinte: queremos participar ou não dos mercados mais exigentes? Isso está dado. É um caminho sem volta. Cada vez mais as pressões dos stakeholders financeiros de linhas de crédito e financiamento disponíveis a sistemas sustentáveis, enfim, o mundo caminha para uma visão mais madura de que preservar o meio ambiente é preservar as condições de sobrevivência das nossas próximas gerações. Então, assim,
Isso está dado. Isso é matéria dada, né? E cada vez mais o desafio de como comprovar a origem do boi, a sua história. Então aquele negócio, nós vamos vender o boi e vamos vender a história do boi, né? E o produtor, através das ferramentas de bancos de dados, etc. Temos, por exemplo, a plataforma Pecuária Transparente, que o produtor pode registrar toda a movimentação do boi, mostrar que ele é compliance do ponto de vista socioambiental com passível de auditoria, por exemplo. Imagina que daqui a pouco vai ter um botãozinho igual ligar e desligar o Wi-Fi do celular, que ele fala, vou vender o boi e vou autorizar que o certificado da origem dele caminhe junto com ele. Ou, hoje eu vou vender o boi e eu não estou satisfeito com a negociação, eu vou vender o boi, mas não vou vender a história, desligo a história dele. Então, assim, o patrimônio é do produtor, né? E a ferramenta de acessar mercados, e é lógico que daí oferta e demanda, e as coisas vão se ajustando, mas não temos dúvida que isso é um caminho sem volta. Tem os escritórios verdes também, que já ajudaram a positivar aí, sei lá, quase 10 mil pecuaristas no Brasil, mais de 20 mil atendimentos. Enfim, vocês estão antecipando o que eu acabei de falar. A gente antecipava a questão da rastreabilidade, agora antecipando daqui a pouco um consumidor, um chinês, um chileno, um europeu. Um brasileiro, exatamente, não vamos longe não. Fala assim, não, eu não vou comprar a carne da fazenda X porque ela não está de acordo com a lei ambiental. Vai chegar esse momento. Ele já chegou. Existem muitos movimentos para isso já. Uma coisa é fato, né? E a questão de sobrevivência. É aquela coisa, né, Mauro? A gente via há 20, 30 anos atrás, a atividade pecuária era um negócio de reserva de valor no patrimônio imobiliário, vamos falar assim. Então a produtividade estava relegada a segundo plano. Cada vez mais a atividade pecuária profissional, ela se mostra rentável, mas ela tem que ser profissional. E profissional passa por ser responsável pelo que faz e a forma como a gente não basta fazer, temos que demonstrar que fazemos. Então assim, as oportunidades são enormes, mas é aquele negócio, primeira divisão do campeonato, atitude de primeira divisão do campeonato. Não é jogo de várzea, né? Então, mas o setor, eu noto que o setor ele está amadurecendo muito rápido, porque através de ferramentas como o Giro do Boi, diariamente, doses homeopáticas sobre as exigências do mercado, as oportunidades de melhoria de eficiência e as oportunidades de comercialização vão semeando e disseminando as melhores práticas. Porque se alguns conseguem, por que os outros não conseguem? Né? E aquela coisa, quando a gente olha o Giro pelo Brasil, vendo esses lotes extraordinários sendo abatidos, a coisa que passa pela minha cabeça, sabe qual que é? Cada carcaça de excelência, ela é fruto de um conjunto de decisões assertivas. Exatamente. Desde a escolha do sêmen, a forma como a gestação da fêmea foi conduzida, a nutrição dessa mãe, a forma como esse bezerro, a sanidade desse bezerro, como é que a recria foi conduzida, a nutrição desse animal, a forma como ele foi terminado, exatamente. Que ele chegou com boas práticas de bem-estar animal, porque ele chegou saudável, sem hematomas, sem contusões, sem abscessos, sem enfermidades. Facilita o trabalho da indústria. E a carne, vermelho cereja brilhante, com traços de marmoreio, com uma suculência e sabor que explode na boca, é fruto de uma engrenagem muito complexa. E que isso só dá certo se tiver toda a cadeia produtiva encadeada. Não tem produtor de sucesso com indústria fracassada e vice-versa. É o famoso ganha-ganha. Nós já estamos na era do profit share, Mauro. Profit share é divisão de lucros. Se tem divisão de lucros, o animal sob encomenda, o boi lavoura, se não plantar, não colhe, ele não é plantado. Se não planta o boi, vai ter escassez. Se tem escassez, o preço sobe. Se o preço sobe daquela mercadoria, vai ter mais estímulo a produzir, faz que eu pago mais caro.
E esse é o equilíbrio do mercado, a lei da oferta e demanda, que ela é soberana, e isso vale para qualquer setor, para qualquer segmento, e é o ganha-ganha. Então, acho que nós estamos num momento muito profícuo, muito maduro da relação indústria-produtor, e nós, enquanto profissionais, é muito gratificante ter o privilégio de poder estar inserido nesse contexto, de alguma maneira, contribuindo para que tudo isso aconteça. Nessa reta final da nossa prosa aqui, Eduardo Pedroso, tá animado? A curto prazo? Tivemos aí esse 2023 aí com baixa, muito abate de fêmeas, mas é coisa cíclica, né? As coisas passam, a vida muda, só uma coisa que não vai mudar nunca, né? A exigência do consumidor, afinal de contas, quando eu como uma coisa boa, eu nunca mais quero saber de coisa ruim, viu? Então, a qualidade, ela sempre vai prevalecer. Ciclo pecuário, ele existe desde que a pecuária existe. Tem momentos de alta, tem momentos de baixa. O ciclo pecuário acomete rebanhos no mundo todo. Tem efeitos de ciclo pecuário nos Estados Unidos, tem efeito de ciclo pecuário na Austrália, tem efeito de ciclo pecuário na Europa, tem efeito de ciclo pecuário na África do Sul, em qualquer lugar do planeta. E no Brasil não é diferente. O que a gente tem que ter em mente que é o seguinte: o produtor que pretende continuar sendo produtor, não estou falando investidor especulador, eu falo pecuarista, o agricultor e o pecuarista. O ativo dele é em arrobas de boi. Se os preços caem, as oportunidades de reposição e relação de troca melhoram. Se ela melhora, eu posso recompor o rebanho. Ao contrário do que as pessoas falam, o preço caiu, eu vou sair. Não, gente, o preço caiu, tem que entrar. O preço caiu, tem que aumentar. Por quê? Porque se todo mundo sair, vai diminuir. Se vai diminuir, o preço vai subir. Se eu aumentar na baixa, eu vou desfrutar na próxima alta, que é logo ali. Exatamente. Que é logo ali. Então, assim, a gente enxerga com muito otimismo. Porque tem uma coisa que está acontecendo, Mauro, que é o seguinte: a abertura de novos mercados para a carne brasileira está acontecendo. E a capacidade de escoamento da indústria está aumentando. Logo, o mercado, em sendo vaso comunicante, ele drena a produção com mais eficiência. Ou seja, podemos produzir sem medo, porque o consumidor ávido por carne bovina só vai aumentar, né? E a gente tem que estar... Sabe o que é prejuízo? Prejuízo é o preço subir e você não ter mercadoria para entregar. Já pensou? Eu já vi algumas vezes isso, viu? Porque o que importa, mais do que o preço, é se eu estou ou não participando do mercado. Porque de que adianta ter demanda e oportunidade se eu não tenho mercadoria para participar? Vou falar, o preço do boi está ótimo, mas você tem o boi? Não, eu não tenho porque eu não investi. Não adianta. De chorar o leite derramado. Aí não adianta nada. Aí não adianta nada. Bom, eu queria agradecer a esses tantos anos de parceria, gratidão pelas oportunidades que eu recebi, pelos ensinamentos, e dei um forte abraço na dona Rosângela, na Dudinha, na Maria Clara. Aliás, as filhotas seguindo a mesma toada o fruto não cai longe do pé mesmo do papai, né? Trabalhando na produção de alimentos, né? Bacana que a Maria Eduarda também decidiu fazer engenharia de alimentos. Está fazendo lá na FZE, lá em Pirassununga. Eu fiz zootecnia, ela está fazendo engenharia de alimentos lá. Zé Bento, com o Zé Bento? O Zé Bento, conhece o professor Zé Bento? Um grande abraço, Zé Bento. E agora a Maria Clara, recém-ingressante aí na engenharia de produção. E as mulheres modernas, né, Mauro? Que buscam meninada fuçada. E você sabe que o berrante toca mais pra mulher do que pra homem aqui, não, né? Eu perguntei pra ela, minha filha, mas por que essa profissão? Ela falou assim, pai, porque eu quero ter minha independência. Olha que legal. Que bacana. Que Deus abençoe o futuro delas, né, Mauro? Amém, com certeza. Pessoas queridas. Tá realizado? Rapaz, bom demais da conta. Passa um filme na cabeça da gente, a oportunidade de estar aqui relembrando toda essa trajetória desses 26 anos, intensos 26 anos. E é muito bacana a gente, graças a Deus, ter saúde e força de trabalho para
seguir nessa toada, seguir nessa jornada e nesse caminho de prosperidade que o nosso país passa cada vez mais a acessar, o nosso setor, a pecuária brasileira, como a grande locomotiva de produção de carne bovina do mundo. Então a gente poder participar disso tudo é muito gratificante. Eu posso lhe dizer com segurança que sou um profissional realizado, feliz e apaixonado pelo que faço. E as 12, 13 horas por dia de trabalho não são sofrimento, são diversão. Isso é bom demais. Bacana. Obrigado, viu? Grande abraço, meu amigo Eduardo. Bom, eu conversei com o Eduardo Pedroso aqui, pessoal, zootecnista, diretor executivo de originação da Friboi, empresário do ramo gastronômico, enfim, e gratidão por compartilhar conosco aí um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Até a próxima edição do nosso podcast, o podcast do Giro do Boi. Tchau, tchau, pessoal.